o contrato social, que é a Constituição, é o documento que vai expressar isso, é a convenção do condomínio, deve, por uma questão de lógica, ser um governo representativo, é a delegação da soberania nacional, a vontade da maioria e uma coisa delicada, que é o respeito aos direitos da minoria. Então, isso daí é fundamental. A partir do momento em que nós começarmos a atender à vontade da minoria, entortou tudo. A vontade é da maioria. Se a gente der para a minoria direitos que não são da maioria, distorceu tudo. Deixou de ser democrático. Exemplo, a cota de nas universidades é antidemocrática, porque privilegia a minoria e não distribui como bem comum a todos. Bom, a delegação de poderes. Isso aqui é Rousseau, isso aqui é Montesquieu. Poder compartilhado é a divisão do poder, para que não haja a tirania. Alternância no poder, para que as pessoas não se acostumem com o banco. E o controle pela sociedade, que tem que ser muito bem bolado, para que efetivamente a sociedade exerça controle diretamente, aí controle é direto, ou por delegação. Por exemplo, Tribunal de Contas, por exemplo. Então, isso tudo, essa soberania com essas características, vai se expressar num documento que é o Estado contratual. É o contrato social que vai regular isso tudo. E sempre com a intenção, não outra intenção. Eu faço isso, essa convenção de condomínio, não para outra coisa que não produzir o bem comum. Bem comum. Se eu botar uma lâmpada aqui, é para todos. Ah, mas só fulano lê aqui debaixo dessa luz. O problema é dele, a luz está para todos. Eu não posso botar a luz para o fulano, mas posso botar a luz para todos e o fulano se beneficia. Se eu pavimento uma rua, é para uso comum da rua. Ah, mas só se o fulano tem automóvel, sorte a dele. Então, a rua foi feita para todos circularem nela. Então, esses são os princípios do Estado contratual que a gente apresenta aqui. Bom, na liberal democracia representativa, a liberdade individual só poderá, agora vem umas regrinhas práticas. A liberdade individual só poderá ser fruída na sua maior plenitude, onde houver mínima interferência do Estado na vida do cidadão. Primeira condição. Mínima. O Estado palpiteiro, intrometido, pitaqueiro, que fica mexendo na nossa vida, não é democrático nessa concepção. Segundo, uma razoável independência econômica das pessoas. Então, vejam que uma condição, ou um dos aspectos do bem comum, é gerar uma atividade econômica que garanta sustento para todo mundo. Com 11 milhões de desempregados, não existe Estado contratual, muito menos liberal-democracia. É preciso que haja o estímulo para a produção, o estímulo para a realização da riqueza ou da prosperidade, que é a expressão mais correta, no caso, da prosperidade nacional. Não se divide o que não tem. Não adianta dizer aí que está mal distribuída a riqueza. Tudo bem, você olha num gráfico e acha que 10% fica com 80% da renda e o restante fica com os outros 20%. Tudo bem, isso num gráfico funciona. Mas eu pergunto, muda o gráfico? A mão de ferro, muda o gráfico. Os senhores vão ver que cada um de nós vai receber R$ 2.000 por ano. Todo mundo. Então, nivela a miséria. Então,
O máximo de liberdade nós conseguiremos no momento em que, isso é uma responsabilidade dos empresários, uma razoável independência econômica das pessoas. Quem é que é livre pedindo esmola na rua? Que liberdade essa pessoa usufrui ou frui? E terceira condição, a máxima garantia da propriedade privada. Por que isso? Porque eu tenho que ter a segurança da acumulação. Se eu não consigo acumular, não vou conseguir investir e produzir para benefício minha mulher, da minha mulher, do meu filho e para toda a nação. Veja que eu sou egoísta. Minha mulher, aliás, 4 vezes para minha mulher, e meia para o meu filho. Pronto. O nosso estéreo não escute Hein? isso. Hein? Discute isso, né? Não escute. Ah, não escute, pois é. Então, essa capacidade da garantia da propriedade privada é justamente para instrumentalizar a iniciativa e a acumulação da riqueza, porque essa que é o motor gerador da prosperidade. Ah, eu quero que o banqueiro fique podre de rico, exploda de rico, mas que eu tenha, no fim do mês, o meu rendimento, ou o meu salário, ou a minha pensão, o nome que quiserem dar, o meu estipêndio, que me permita sentar na mesa com a minha família e comermos razoavelmente bem, e de vez em quando ir ali na confeitaria e comprar 1.000 folhas para a sobremesa do domingo. Então, este que é o sentido social da democracia liberal. Não podemos tirar isso da cabeça. Não podemos. É o dever daquele que tem a competência e a coragem da iniciativa privada. São 2 condições, competência e coragem, para gerar riqueza, para si próprio e para a nação. Bom, as condições da participação individual ou dos cidadãos, portanto, para a geração da igualdade civil de todos nós, ricos e pobres, feios e bonitos, mancos e lépidos, é a seguinte. Primeiro, o voto universal. O voto é um para cada um e vale a mesma coisa. Eu já vi de um camarada meu, um homem inteligente, dizer: é um absurdo que o meu voto vale tanto quanto de uma lavadeira. Absurdo foi o que ele disse. O voto dele só vale 1 e o dela também só vale 1. Não existe outra maneira senão através do voto universal. E mais, tantos eleitores quanto possíveis. Ah, mas os analfabetos, minha gente, deixa o analfabeto votar. Ele trabalha, ele precisa do bem comum. Então, ele contribui, de alguma forma, com o seu trabalho para a prosperidade nacional. Ele contribui, com alguma forma, com os seus impostos, por menores que sejam. Deixa o analfabeto votar. O que precisa é que os partidos políticos, esses sim, apresentem homens dignos, sensatos, probos, para a escolha da nação. O voto facultativo para quanto? Ah, sim, o voto facultativo, isso é outra coisa. O voto universal, na realidade, ele tem um duplo sentido. Ele é um direito, porque eu sou parte da nação, estou contido na vontade nacional, deixa eu dizer o que eu quero. Dá licença, eu quero dizer. Então, é um direito. O direito eu usufruo ou não desse direito, tá certo? Mas tem um outro lado da questão que é muito importante. Quer voltar àquela prancha anterior? Então, há uma coisa que é a representatividade. Digamos, se o voto for facultativo, nos países menos cultos como o nosso país, o que vai acontecer é o seguinte: só vão votar os militantes. E quem tem capacidade de militância são os partidos autoritários, de esquerda ou de direita. E, com isso, nós, cidadãos comuns,
vamos ser dominados pela vontade da minoria e não da maioria. Então, para garantir a vontade da maioria, precisa representatividade. E, portanto, se justificaria um voto obrigatório, na minha opinião. Eu acho que aí, eu até digo, eu faço opção por isso. A representatividade. Reparem, cautela, senhores, repare que quem propõe o voto facultativo são as esquerdas. Repare que quem... e o restante dos imbecis coletivos que concordam. Então, o voto facultativo é proposta da esquerda, porque, sendo facultativo, eles ganham uma relação de votos superior à dos demais cidadãos. Então, é preciso pensar antes disso. Então, voto universal. Segundo, educação para todos. Não há democracia sem um mínimo de educação, para que os indivíduos possam obter as informações e divulgar o seu pensamento, a sua vontade. E aqui poderá aparecer como bem comum e justificar como atividade do Estado promotor do bem comum a educação para todos, a escola pública. E isso é verdadeiro até nos Estados Unidos e na Inglaterra. A escola pública, a educação para todos. Vou para a escola pública se quiser. Se o papai puder pagar meu colégio, eu vou para a Dona Maria, na Casa de Portugal, e ela dava varada na cabeça. Então, pois não. O senhor falou do Estado propiciar saúde e educação para todos. Eu, a princípio, defendo que ele deve fazer isso, mas através da iniciativa privada. A escola privada... Sim, senhor. Aí vem essa opção que é oportuno comentar. A prestação de serviço do Estado pode ser direto ou pode ser através da terceirização, portanto, do contrato. O liberal-democrata é muito tentado a terceirizar a atividade pública por razões óbvias. Primeiro, é a eficácia. Segundo, na maioria das vezes, o preço. E terceiro, na maioria das vezes, aí vem a contrapartida, a corrupção. Então, é preciso pensar bem nisso. Eficácia e preço, eu não tenho dúvida que a terceirização geralmente ganha. Mas, quando entra no contrato do Estado, vem a propina, a comissão. Isso é uma doença, é virótica. Então, é preciso cuidado com essa coisa. Bom, e, finalmente, a terceira condição de participação é através da responsabilidade cívica ou responsabilidade civil, como queiram, que são os deveres civis de contribuição. Nós pagamos impostos, nós comparecemos como jurados nos tribunais que nos convocam, nós podemos, qualquer um de nós, ser convocado para os tribunais como jurados, e outras contribuições cívicas que nós temos que fazer. Serviço militar obrigatório, por exemplo, e etc. Deveres sociais de cooperação de classe e de promoção da paz social. É possível que nós cheguemos a concordar que devemos pagar um imposto suplementar, por exemplo, para promover a saúde pública. Só por exemplo, CPMF. Uma CPMF dessa, que hoje serve para tudo, menos para a saúde. Isso é fraude. Isso é lesar o contribuinte. E aquilo que era provisório, aliás, não precisa nem mudar a letra, vira permanente e com destino que não é de saúde. Agora querem prorrogar com uma parcelinha para o SUS e o restante para não sei o quê. Bom, tudo bem. Isso não é bem democracia liberal. Então, os deveres sociais que nós temos, o dever social pode estar posto até na lei, por exemplo, a obrigação de socorro a vítimas,